Então vamos iniciar com a nossa prece, porque a pontualidade, ela nos dá a sintonia com o mundo espiritual. O espiritual, sabendo que aquele horário ele será acatado, ele já mantém as sintonias. Então vamos iniciar a nossa oração. Pode ser, Paulo? Pode. Então vamos orar, meus amigos, minhas amigas, para que possamos pedir auxílio ao nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus. Jesus, agradecemos por esta sala, por este ambiente em que os irmãos Paulo, Itamar e demais outros estão propiciando para todos nós a busca do sagrado, a perseverança em seus ensinamentos, Mestre Jesus. E que possamos hoje estudar mais um tema da vida. Que possamos também viver estes conceitos, estes princípios libertadores da doutrina espírita e do seu evangelho, para que a nossa vida possa espelhar a sua luz, a sua divindade, Mestre. Nos visita hoje. Visita os nossos corações, porque em muitas encarnações abrimos as nossas mentes, os nossos espíritos, para as futilidades da vida transitória. Mas hoje estamos aqui querendo retomar a estrada da vida superior, que vai resultar na tua porta estreita. Fique conosco, Mestre, ao nosso lado, nos ensinando a preencher o vácuo das nossas carências com a tua luz, a preencher o vazio existencial com o teu heroísmo. Que Maria de Nazaré possa abençoar, Santa Maria, abençoar a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E hoje, Carmélio, para os nossos irmãos que estão aqui e para os nossos irmãos que vão te assistir no YouTube, com toda certeza, você vai falar de quê? A nossa natureza espiritual, segundo os livros de André Luiz. Boa tarde, Ribeiro. Boa tarde, Norma. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, querido. Muito boa tarde. Boa tarde. Então vamos... Não estou ouvindo. Ô, seu Ribeiro! Seu Ribeiro é chefe de terreiro, hein? É o nosso chefe. Não está ouvindo não, Ribeiro? Está ouvindo, Ribeiro? Abaixa o som. Eu acho que o Ribeiro não está ouvindo, hein? Bom, então vamos... Está me ouvindo, Paulo? Perfeitamente. Ok, então vamos iniciar os nossos estudos. Peço a gentileza que o amigo Paulo, caso possa ter o Livro dos Espíritos em mãos, porque a codificação de Allan Kardec é a nossa base para que possamos evitar o achismo, ilações pessoais e procurar sermos veículos do sagrado, das boas intuições. Então, o tema é a nossa natureza. Esta colocação, estas expressões, elas são da questão 911 do Livro dos Espíritos, porque, segundo Allan Kardec, ele utilizou dois pressupostos a fim de codificar a nossa doutrina.
a doutrina espírita, é a generalidade, isto é, diversos médios recebendo as mensagens mediúnicas, bem como a concordância, para que a doutrina espírita possa ter um conteúdo harmônico. E a nossa natureza, na realidade, é a essência da nossa vida. Nós somos espíritos eternos, mesmo que a impressão que nós tenhamos é que sejamos corpos, porque a doutrina espírita, ela convida a todos nós a racionalizar, a discernir os seus ensinamentos. E nós somos provocados positivamente, a acreditar no invisível, acreditar na vida espiritual, acreditar no perispírito, que é o corpo espiritual, que vai permitir o nosso retorno à pátria espiritual. Então, os ensinamentos da doutrina espírita são ensinamentos em que devemos acreditar no invisível dos nossos olhos. Isto é, nós não conseguimos perceber de pronto, eis aí o valor do discernimento, da reflexão, da meditação, a necessidade de nós procurarmos sempre o mergulho em si mesmo, para que a nossa visão seja uma visão além do cenário físico. E a natureza espiritual, ela é prevista na resposta da questão 911, em que Allan Kardec pergunta... Já está na agulha aqui, Carmélia. Então pode ser, amigo Paulo? Grande Paulo. Paulo é time grande, Paulo. 911. Pergunta a Kardec. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Há muitas pessoas... Resposta. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar as suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, por consequência da sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Agradeço, Paulo. E a resposta diz que aquele que compreende a sua natureza espiritual validar naturalmente a coragem, validar a perseverança e as virtudes para que possamos superar a inferioridade, isto é, arrastamentos, tendências, inclinações. Então, a inteligência da resposta 911 do Livro dos Espíritos convida a todos nós a entendermos que existe uma natureza espiritual. E a resposta na sua parte final ainda diz a vitória do espírito sobre a matéria. Então, nós vivemos um embate ou bom combate no nosso mundo íntimo. O espírito que somos, que ainda não reconhecemos, está esquecido. Ainda nós não conseguimos dar alma ao nosso corpo. Imaginamos, cogitamos que somos corpos. Imaginamos até que a vida será eterna puramente no cenário material. Então é um grande desafio nós vivermos com a nossa natureza espiritual. Sermos espíritos. E temos um exemplo grandioso
das qualidades de espíritos que somos. Vejamos na série André Luiz. Existem capítulos nos diversos livros da série André Luiz, psicografados por Francisco Cândido Xavier, que podem nos auxiliar neste entendimento da nossa natureza espiritual. Isto é, somos espíritos. Primeiro, no livro Libertação, série André Luiz, no capítulo Em Aprendizado, André Luiz ele está visitando, conjuntamente com Maurício, que é um instrutor espiritual, e Maurício e André Luiz, eles ingressam no ambiente do mundo físico, num apartamento, em que André Luiz, testemunha um fenômeno muito interessante, para que possamos nos certificar sobre a nossa natureza espiritual. André Luiz observa uma jovem em que há um médico com mais idade que casou pela segunda vez, o segundo matrimônio, e esta jovem, aos olhos do mundo, na nossa dimensão física, ela é bela, ela tem uma presença física em que, naturalmente, ela tem uma estética do mundo corporal, segundo a natureza corporal. Mas será que ela tem uma natureza espiritual? Isto é, o perispírito dela é compatível com o corpo físico, com a beleza física? E, segundo André Luiz, ele nos dá a resposta. Esta jovem, ela resolve dormir após o almoço, e ela, quando vai deitar, sabemos todos nós que quem adormece é o corpo físico. O espírito, ele nunca é inativo, está sempre na atividade. E esta jovem, ela sai do corpo pelo perispírito, pelo fenômeno de desdobramento, e ao se desdobrar... Não estou ouvindo nada. Está ouvindo nada não, seu Ribeiro? Paulo, tem a parte aí do Itamar, porque o seu Ribeiro está sem áudio. Eu não sei se pode ir. O problema é dele, não é da... Ah, entendi, Itamar. Plataforma. É local dele. Ah, entendi. Obrigado, Itamar. Aumenta o seu volume, seu Ribeiro. Aumenta o volume do seu celular. Alguém pode passar uma mensagem de texto, de repente ele esqueceu de aumentar, né, o volume. Mas, enfim, eu vou continuar aqui. Então, obrigado, Itamar. De alguma forma, amigos e amigas, esta jovem, ao dormir, ao permanecer, ela está descansando, e quando ela vai dormir, ela se desdobra, o perispírito dela, ela se desdobra. E pelo perispírito, ela se apresenta com a sua verdadeira natureza. Qual a natureza espiritual desta jovem? Horrendo. Ela se apresenta com formas animalizadas de uma bruxa, deformidades no perispírito desta jovem encarnada. Então, temos aí um ensinamento profundo. A nossa natureza espiritual, ela é um arquivo vivo. Ela apresenta a veracidade das nossas vibrações, daquilo que realmente somos. E esta jovem, ao se desdobrar, através do sono, uma vez que ela é bela fisicamente, mas o perispírito dela é o oposto. André Luiz percebe que ela apresenta no seu perispírito um aspecto de bruxa, a ponto de André Luiz recuar de temor. Então, com este tipo de conteúdo no capítulo Em Aprendizado do livro Libertação, podemos analisar, meditar a respeito que a nossa natureza espiritual, ela representa a veracidade da nossa formação intelectual, moral, emocional e espiritual. Não existe possibilidade de a gente ocultar a nossa natureza espiritual pelo perispírito. O perispírito, o corpo astral, representa aquilo que realmente somos. Então, a nossa natureza espiritual, quando ela é esquecida e nós enfatizamos a nossa natureza corporal,
nós vivemos uma situação atônita, confusa, porque perdemos o propósito da vida espiritual. Com a natureza corporal, nós só existimos. Com a nossa natureza espiritual, nós vivemos. Com a nossa natureza corporal, que tem uma função importante de a gente recapitular e superar velhos capítulos de vidas passadas não resolvidos, em função ainda da nossa imaturidade evolutiva, imaturidade espiritual, o corpo físico serve como um uniforme numa escola em que nós estamos reiniciando a matéria. Mas quando priorizamos somente a nossa natureza corporal, isto é, o materialismo e as suas implicações, nós esquecemos e nós não propiciamos o devido valor à nossa natureza espiritual. Outro exemplo interessante, e aí saindo um pouco do aspecto da forma, vamos para o aspecto do psiquismo, dos conceitos, concepções, que são importantes. Quando nós nos identificamos com o nosso espírito, nós entendemos outros valores para o mundo. Talvez o nosso conhecimento espiritual pode representar algo não expressivo nessa esfera carnal. Mas o conhecimento espiritual, ele nos dá consolo e muita resistência para os dias difíceis, pelas nuvens cinzentas, que todos nós sabemos e conhecemos. Então, segundo o livro Missionários da Luz, temos um capítulo chamado Preparando Experiências. Este capítulo ele é muito importante porque nos dá algumas concepções, ideias avançadas a respeito de entendermos a vida e fazermos uma leitura da vida segundo a nossa natureza espiritual. Eu devo caminhar pela vida como espírito que sou, não no sentido puramente corporal, do mundo transitório. Então, segundo o capítulo do livro Missionários da Luz, Preparando Experiências, André Luiz se encontra com um mentor chamado Manassés. André Luiz se encontra em nosso lar e está no setor de pavilhões de desenho. Esse setor pavilhões de desenho é um setor de reencarnação. Isto é, o espírito ele recorre a este ambiente para que ele possa ter uma orientação do seu futuro corpo físico e também alguns planejamentos reencarnatórios. É claro, quando o espírito pode, quando o espírito tem condições para tanto. Quando não tem, são chamadas reencarnações compulsórias. E houve um diálogo muito interessante entre André Luiz, Manassés e Silvério. Silvério, ele está para reencarnar e ele recorre ao mentor Manassés, isto na vida espiritual, na colônia espiritual Nosso Lar, no setor de reencarnações. E naquela ocasião, Silvério, ele pede orientação ao Manassés. E o Manassés fala o seguinte: Silvério, você vai reencarnar com uma deformidade na sua perna. Bom, primeira coisa, quando nós temos um limite físico, do ponto de vista material, quando a nossa natureza corporal ela não tem em sua base o conhecimento da doutrina espírita, ou conhecimento espiritual, ou do próprio evangelho, nós iremos ter uma percepção somente do limite que o corpo físico nos oferece, sem conjugar os valores que nós podemos desenvolver, concepções, diante de um limite que estamos vivendo fisicamente. E o Manassés explica: Silvério, você vai reencarnar com uma deformidade na perna, porque na vida anterior você abusou da sensualidade, você prejudicou muito pessoas em função da sua presença física, da sua beleza física. E você não pode mais incidir nesse tipo de erro.
e dá outras orientações. E o mais interessante para todos nós, que quando Manassés diz para o Silvério, que vai reencarnar, Manassés é um mentor, está preparando a encarnação desse irmão, diz o seguinte: Manassés, com essa deformidade na perna, você precisa das boas preocupações. Vou repetir, amigos e amigas. Manassés orienta ao Silvério, que vai reencarnar, que ele terá uma deformidade na perna. E, segundo Manassés, esta deformidade vai gerar para o mundo mental, pelo menos em tese, ao Silvério, as boas preocupações do espírito, da natureza espiritual que somos. Porque quando vivemos uma normalidade, segundo os valores do mundo transitório, nós esquecemos essa natureza espiritual. E uma vez que Silvério, ao reencarnar, ele tem essa boa preocupação desse limite físico, vai se contrapor esse tipo de preocupação dos desafios que ele vai viver da sua vida passada, que ela vai se apresentar. Ela vai se apresentar como inclinações, como padrões que vão se reproduzir, naturalmente por comportamento de vaidade, de orgulho, de sensualidade, que ele tem muito no passado. Então, irmãos, quando o Silvério, segundo o capítulo Preparando a Experiência do livro Missionários da Luz, ele vai encarnar com esse limite físico. Essa limitação física, em tese, pode provocar nele essas boas preocupações para que possa ele ter olhos de ver, lembrando o Evangelho de Jesus, olhos espirituais, não somente carnais, e ouvidos com as sensibilidades do eterno, do Espírito que somos. Então, a natureza espiritual, ela nos dá essa abrangência de compreensão e conhecimento. E no próprio Evangelho de Jesus é colocado isso. Pelo menos daquilo que eu entendo, meus limites, é claro, né? Salvo o melhor entendimento, Jesus chega falar, Jesus, ele fala a respeito dessa natureza espiritual. Não sei se vocês conhecem uma passagem da vida de Jesus, está no Evangelho de Marcos, e outros, talvez, mas Marcos com certeza, a mulher cananeia. Não sei se vocês lembram disso. A mulher cananeia, ela tem uma filha doente, enferma, e sabendo que Jesus passaria naquela aldeia, ela começou a clamar, se exaltar com a presença de Jesus, pedindo socorro. Ela inicia assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está enferma. E ela começa a perseverar, a clamar, e os apóstolos ficam inquietos porque Jesus não dá atenção a esta irmã naquele momento. Mas quando os apóstolos resolvem inquietar o Mestre Jesus, Jesus para e permite que esta irmã vá até ele. E ela faz a reverência, ela vai até o Mestre e diz: Mestre, a minha filha está enferma. Cure minha filha. E Jesus, amigos e amigas, estabelece um diálogo extraordinário com esta mulher, a mulher cananeia. Estes diálogos são diálogos profundos, ocorreram e também têm valores simbólicos. Segundo Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus fala o seguinte: essa mulher faz um pedido para curar a filha, e Jesus diz: não é justo, não fica bem retirar o pãozinho das crianças e atirar aos cachorrinhos. São palavras muito interessantes. E ela responde com uma fé de uma grande mulher, com muito heroísmo. Ela responde o seguinte: Mestre, é justo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do pão que se encontra na mesa dos seus donos.
isto é, os cachorrinhos, comem destas migalhas. Então, Jesus percebeu a profundeza, a atitude filosófica desta mulher cananeia e autoriza a cura da sua filha. Porque o mestre, e aí podemos interpretar, analisar essas riquezas desses diálogos profundos. Primeiro, o pão nem sempre nós iremos alcançar. O pão nem sempre. Com a nossa natureza corporal, isto é, com o materialismo somente, porque a natureza corporal tem uma importância como valor didático, educativo para a nossa vida aqui no planeta, mas quando é somente a natureza corporal, esse único valor, não comporta, não tem como avançar. Mas quando nós entendemos a vida somente pela natureza corporal, nós exigimos o pão. E esta mulher, ela não exigiu o pão, a mulher cananeia. Ela exigiu as migalhas, isto é, a misericórdia, porque ela sabia que nem tudo que pedimos merecemos. Mas se recorremos à misericórdia de Deus, podemos alcançar não o pão, mas as migalhas que saem deste pão. Mas para que eu possa entender estas migalhas, que são representações da misericórdia divina, eu preciso ter um olhar de espírito. Meu corpo deve desabrochar a alma que sou. O que as migalhas representam ao longo da vida, a misericórdia, a compaixão, um gesto de um amigo que nos socorreu com uma palavra amiga, os nossos pais que nos receberam nesta reencarnação e nos acolheram e chegamos até aqui. Esta misericórdia que representa as migalhas, pela natureza espiritual, já que eu estou enxergando as migalhas que representam estas intervenções da luz, da divindade, no olhar espiritual, eu faço a leitura da vida e me torno grato, compreendo o contexto que eu estou vivendo, tudo isso pela natureza espiritual. Por quê? Eu estou mais sensível aos sinais divinos. São sinais divinos que vão acontecendo e me consolando, e me amparando. Mas se o meu olhar tiver uma natureza material corporal, eu vou me tornar ingrato com a divindade, com a causa inteligente, com Cristo. Não vou compreender que já estou sendo amparado e o pior, irei perder o propósito da vida espiritual, o propósito da vida maior. Então, amigos, quando vivemos a nossa natureza espiritual, enxergamos e lemos os sinais divinos. E esta mulher cananeia, ela entendeu os sinais divinos que Jesus quis dizer para ela. Que nem sempre podemos alcançar o que pedimos, mas podemos viver com aquilo que Deus determinou com um planejamento espiritual para as nossas vidas. Então, a nossa natureza espiritual faz com que possamos preencher o vácuo da nossa alma. E, segundo Paulo de Tarso, em sua carta, uma das suas cartas que ele enviou para as igrejas primitivas, ele diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, para que possamos entender estes sinais divinos, é necessário que possamos alcançar esta beleza de sermos mais alma do que corpo. Paulo, tu está com o livro dos Espíritos, não é isso? Eu estava com outra coisa aqui, posso falar? À vontade, amigo, à vontade. Esse vínculo divino, eu acho que Jesus expressou quando falou: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Muito bom. E aí vem Paulo de Tarso na carta aos Colossenses e fala: sabendo da dificuldade que nós teríamos de relacionamento uns com os outros, né? Uhum. Suportando-vos vós
uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, fazei como Cristo e perdoai. Assim fazei vós também. E sobretudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Muito bom, muito bom. O nosso Paulo de Tarso, o apóstolo que nos consola. Paulo, você pode ler a questão 18 do Livro dos Espíritos, lembrando a todos que nós estamos hoje estudando o tema A Nossa Natureza Espiritual, segundo os livros de André Luiz. Estou trazendo alguns exemplos para que possamos entender esse tema difícil, porque a nossa natureza espiritual é algo invisível aos nossos olhos. Podemos sentir, mas o que prevalece no nosso dia a dia, na nossa sobrevivência, é a natureza corporal, é a matéria que a gente vê o tempo todo. Então, eu estou falando de algo invisível, por isso que é difícil de entender. Mas, quando nós conseguimos viver as consolações, quando nós conseguimos nos mantermos em pé diante das tempestades da vida, das dificuldades, nós entendemos essa natureza espiritual. Então, a questão 18 vai falar... Já está na agulha. Então, vai falar sobre o véu. O véu representa, fazendo assim, uma reflexão, vamos filosofar. O véu da resposta representa a natureza corporal quando ela deixa de ser um processo educativo, porque ela impede a tua visão. Mas quando você vive a sua natureza espiritual, isto é, esse corpo tem mais alma do que corpo, a alma sobressai, esse véu se levanta, e aí você percebe a vida com seus sinais divinos. Pode ler, amigo Paulo, por favor? Ótimo. Parte 1 do Livro dos Espíritos. Conhecimento do princípio das coisas. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Resposta. O véu se ergue na medida em que ele se depura, mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Muito obrigado, amigo Paulo. Time grande, Paulo. Você é time grande. Então, amigos e amigas, olha só que interessante. Vamos nos preencher com estes alimentos espirituais nesta tarde de sábado. Quem sabe se o nosso protetor espiritual intui as nossas mentes para que possamos ter a felicidade que nos espera, ou até mesmo antecipar essa felicidade da pátria espiritual. A vida espiritual pode ser sentida aqui e agora, que possamos levantar esse véu. Segundo a resposta do Livro dos Espíritos, a questão 18, a resposta diz: o véu se levanta na medida que o espírito se depura. Para que eu possa levantar o véu ele dificulta que esta visão que nós podemos ter da vida, ele cria uma dificuldade. Você vê a vida como uma espécie de névoa, uma neblina. Você não consegue enxergar com lucidez, a chamada nitidez naquilo que você observa. Mas quando você levanta o véu, ao levantar esse véu, são simbolismos, você levanta este véu quando você desenvolve os grandes diálogos com as suas profundezas, e nessas profundezas encontram-se os seus valores espirituais. O espírito que você é está lá nas profundezas. Mas você precisa, todos nós precisamos, viver este desafio de desenvolver valores eternos, os valores da alma. Quando eu consigo desenvolver tais valores, eu vou levantando este véu. E quando eu consigo erguer este véu que está impedindo que a minha visão, os meus olhos, possam penetrar na essência da vida, quando eu não consigo levantar este véu, eu resumo a vida numa relação puramente existencial. Eu esqueço de viver, eu fico na existência. Me identifico mais com o meu organismo físico, mesmo sabendo intelectualmente que um dia eu irei deixar esse organismo físico.
Mas eu não me importo, infelizmente. Mas só que quando nós retornarmos para a pátria espiritual, nós iremos retornar como espírito e não com a nossa natureza corporal. Porque a natureza corporal ela vai ficar aqui. E ao retornar para a pátria espiritual, sem cultivar a minha natureza espiritual, a minha alma, sem expandir a alma que sou, eu irei viver na vida espiritual como estrangeiro, confuso, em meio ao labirinto. Não irei sentir esta vida vibracional, que são vibrações profundas, irei até negar que eu desencarnei. Irei negar. Para mim, eu não desencarnei e já estou desencarnado, porque eu priorizei a natureza corporal. E há uma coisa muito interessante. Eu não sei se os amigos concordam. Quando meu corpo tem mais alma do que corpo, até a noção de dor, sofrimento, mudam. Mas mudam muito. Tem um exemplo de um capítulo. Leiam, meus amigos. Não deixam de desencarnar sem ler este capítulo do livro Ação-Reação, Sanções e Auxílios. É um capítulo que significa autoconhecimento. Pode falar, amigo Paulo. Carmelo, você está falando da natureza espiritual e da natureza material, né? Isso. É disso que, basicamente, André Luiz fala em evolução em dois mundos? Também, dando um enfoque mais científico, um enfoque extraordinário. André Luiz fala de muitas coisas, meu. Os mentores dos livros de André Luiz, eles citam vários valores. É isso mesmo, Paulo. É isso mesmo. E o interessante é que esse capítulo do livro Ação-Reação, trazendo um exemplo da nossa natureza espiritual, natureza corporal, porque eu estou falando algo de difícil de entender. Vocês concordam? Porque eu estou falando de algo invisível. Fica mais fácil eu falar, por exemplo, de cachorro, porque sabemos que o cachorro existe, não é isso? O cachorro existe. Eu estou falando de algo invisível. Eu estou falando de natureza espiritual, que não é palpável. Nós só podemos penetrar nesse conhecimento através de um sentimento razoável, equilibrado, de um conhecimento em que implica o toque da luz. Esse conhecimento tem que ter um pouco da luz para entendermos que nós somos espíritos. E este capítulo do livro Ação-Reação, Sanções e Auxílios, é um capítulo de autoconhecimento. Sabe por quê, meus amigos? Nós encarnamos porque nós negamos alguns aprendizados, exceto os missionários. Mas quase na totalidade da população encarnada no planeta Terra vivem as expiações e as provas. Sabemos que missionários são exceções raríssimas. Então, nós encarnamos porque nós não conseguimos resolver questões enigmáticas, dilemas pessoais. E toda problemática, toda situação que requer das nossas virtudes, ela é acompanhada, toda a problemática, pela dor e sofrimento. Nesse capítulo, Sanções e Auxílios, do livro Ação-Reação, série André Luiz, o Druso e Silas conversam com André Luiz, explicando que existem classificações de dores. Eles falam que existe a dor proteção ou dor auxílio, existe a dor provacional das provas, existe também a dor e o sofrimento do próprio processo evolutivo. Eu evoluo segundo as provas, os sofrimentos que eu vou vivendo. Lembrando que o sofrimento não é ideal para ninguém. O sofrimento é um plano B que nós escolhemos. E nós escolhemos não verbalmente, escolhemos em ações, em atitudes. Porque verbalmente ninguém vai escolher, eu quero sofrer. Eu vou encarnar para sofrer. Eu nunca vi isso, eu nunca li a respeito disso. Só que as nossas ações, elas representam futuros planejamentos de experiências no campo da dor e sofrimento. Exemplo, numa encarnação, o indivíduo se alcoolizou. Ele bebeu todas.
todas que vocês imaginem. Naturalmente, o organismo dele está sobrecarregado, o perispírito dele já está debilitado. Ele vai reencarnar para poder expiar, drenar e recuperar um conceito de vida superior para ele não associar a sua natureza material de prazeres como o único valor da vida. Ele precisa da alma àquele corpo. Então, segundo o capítulo Sanções e Auxílios, de André Luiz, no livro Ação e Reação, Druso explica que existe a dor auxílio ou proteção, a dor revolução e a dor provas. Essa dor proteção, ela é interessante porque ela permite que nós tenhamos um amparo, um auxílio da própria dor. É curioso isso, né? Numa visão material, o que eu estou falando, a pessoa pode até criticar. Não, peraí. Como é que pode o indivíduo achar que a dor vai nos proteger, se a dor nos incomoda? Numa visão, numa natureza material, corporal. Na natureza espiritual, a dor, para uma mente infantilizada, imatura, a dor, em tese, ela pode propiciar meditação, discernimento e uma modificação na forma de agir. Em tese. Ou ela pode gerar uma grande revolta. Entenderam? Então é o seguinte, segundo esse capítulo, dá um exemplo. O Druso e Silas explicam o André Luiz. Muitos daqueles irmãos que estão lá guardando a reencarnação na Mansão Paz, lembrando que este capítulo, os orientadores, mentores, é o Druso e o Silas, pai e filhos, na última encarnação. O Druso se encontra naquela oportunidade, quando o livro foi psicografado, há 50 anos administrando o posto avançado, Mansão Paz, que se encontra no umbral. E alguns irmãos que se encontram neste posto vão reencarnar. E eles pedem algumas sanções e auxílios. O que significam isso? Sanções no sentido de limitar, através de chamada irregularidades orgânicas, segundo as expressões do Druso e de Silas, estas irregularidades orgânicas, isto é, o organismo ele vai gerar algumas deformidades, não vai atrapalhar, não vai atuar organicamente como deveria, para que possa proteger o espírito encarnado. Porque se o indivíduo, conforme eu falei ainda há pouco, ele abusou do álcool, viveu o alcoolismo, infelizmente, os vícios, ele vai precisar da experiência do seu organismo, cirrose, todas aquelas consequências dos excessos, para que ele possa ser contido, já que a mente dele, o emocional dele, não consegue dizer não, o organismo vai provocar nele a possibilidade dele evitar os excessos. Compreenderam essa questão, meus amigos, da natureza espiritual? A natureza espiritual, ela tem um conteúdo que pode nos defender de nós mesmos, dos excessos, mas para que isso ocorra, eu preciso viver os valores das grandes virtudes. Fala, amigo Paulo. Ô, Carmério, acho que o exemplo mais fácil para todo mundo talvez seja o exemplo do suicídio, né? Perfeito. A pessoa se suicida várias vezes e aí, de repente, ela vem sem perna, para ela não poder correr para a janela e se atirar. Perfeito. Muito bem colocado, Paulo. Aliás, você me lembra de um acontecimento com Chico Xavier, próximo disso, meus amigos, né? Que eu, em memória, não me lembro assim com detalhes, mas no todo é o seguinte, trazendo o exemplo do Paulo, havia uma mãe que levou o filho que ele tinha problemas seríssimos, ele já não tinha os braços, esse filho, né? Era uma criança ainda, e as pernas, havia um problema nas pernas que, segundo o médico, teria que amputar. E a mãe ficou perplexa, levou até o Chico Xavier, nosso grande orientador. E Chico, ao ver aquele cenário, se apresentou a Emmanuel. Emmanuel falou, olha, o que os médicos determinaram, eles estão corretos, Chico, avisa para a mãe. E aí o Chico ficou observando e Emmanuel revelou
para o Chico Xavier dizendo o seguinte, que aquele espírito que estava encarnado naquele corpo, ele já tinha escolhido o suicídio nas 10 últimas reencarnações. Acreditem, amigos. Nas 10 últimas reencarnações, ele, de forma consecutiva, aquele espírito, ele escolheu o suicídio. E nessa 11ª, esse espírito, aquele corpinho daquela criança, já estava se rastejando para o rio. Ele ia tentar de novo o suicídio, mesmo sem os braços, mas com as 2 perninhas. E as pernas dessa criança, as pernas, iriam ser amputadas em crívio para proteger aquele espírito. Então, existe uma natureza espiritual que naturalmente, é difícil de nós entendermos isso, mas do ponto de vista da natureza espiritual, é necessário que aquela criança venha a perder as 2 pernas, em função do psiquismo dela, de rebeldia. Mas se nós mantermos o corpo para aquela criança, aquele espírito, pela 11ª vez, vai escolher o suicídio. Vocês percebem, gente, que esses conteúdos são profundos, são sérios e podem nos ajudar muito? Eu até tenho uma passagem da vida de Jesus, talvez vai ajudar aí os amigos e amigas a entenderem a questão da natureza espiritual e da natureza corporal. Vocês devem lembrar que Jesus, ele diz o seguinte: aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e o Evangelho, a salvará. Vocês já ouviram falar sobre essa passagem de Jesus, amigos e amigas? Acredito que sim, né? Porque Jesus fala o seguinte: quem quiser salvar a sua vida, Jesus, ao colocar isso para a gente, ele não fala salvar a vida material, corporal. A vida material corporal deve ser vivida, sim, sem dúvida alguma, mas com apostos necessários, sem os excessos, sabendo que tudo aqui é transitório, ok? É um processo educativo, importante. Mas Jesus fala o seguinte: quem quiser salvar a sua vida é espiritual, não está lá, mas eu entendo que sim, é a vida espiritual, porque corporal, ela é passageira, vida mesmo é espiritual. Ele diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Perder o quê? Egoísmo, o nosso orgulho, fixações mentais, as nossas posses em excesso. Devemos perder tudo isso para que possamos alcançar justamente a vida espiritual, a natureza espiritual. Pois não, Paulo? Carmélio, Paulo de Tarso quer entrar na tua locomotiva, devagão. À vontade. Quem sou eu, Paulo de Tarso? O que você está falando aí, olha, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios 5,17. Muito bom, Paulo. Perfeito. Gabaritou, hein? Gabaritou, meu amigo. Parabéns, é isso mesmo. Porque devemos nos tornar criaturas, novas criaturas. E nós sabemos que o Paulo de Tarso, ele nos ajuda muito a entender essa natureza espiritual. Porque, na realidade, amigos e amigas, na realidade, nós estamos numa grande batalha, o bom combate. É a vitória, estamos tentando viver a vitória do espírito sobre a matéria. Então, diante disso, devemos superar os velhos arrastamentos. E Paulo de Tarso diz em uma das suas cartas: dia após dia, morro. Devo morrer para esta ilusão que eu criei em muitas vidas. E quando eu consigo ter um entendimento da vida espiritual, isto é, o véu se levantou, eu retirei o véu da minha visão, consigo depurar, superar velhas imperfeições que criam cadeias, prisões sombrias no meu mundo emocional. Quando eu consigo tocar nesta estrutura, movimentar as algemas que me prendem ao passado, ou os passados, com muitas reencarnações, existem muitas encarnações neste passado. Quando eu consigo tocar nessa estrutura através da reforma íntima,
melhorar a minha natureza, dar vida ao meu corpo, pela alma que sou, pelo eterno que sou, eu vou começar a viver, amigos e amigas, eu vou começar a viver aquela expressão belíssima que Jesus colocou, que eu estou presente. O meu olhar é um olhar espiritual. Vocês devem lembrar, Jesus diz, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Estas poesias do Messias representam que para que eu possa olhar os lírios do campo, o olhar deve ser da alma, presente. Porque o seu olhar, o olhar que nós estabelecemos aos lírios é um olhar do consciente, do presente, não o passado. E quando eu consigo estabelecer as relações com a vida, estou no presente, eu consigo também viver a reforma íntima. Melhorar, me tornar um ser novo, em que a minha voz, a minha forma de ser, já vai se impregnando do magnetismo do Messias. Vocês sabiam, amigos, uma coisa muito encantadora. Certamente, todos nós já lemos o livro Renúncia. Vocês devem lembrar, um dos romances de Manuel, psicografado por Chico. E Alcione, que é um espírito grandioso, de Sírios, todos eles originários de Sírios, ela está para encarnar. E quando ela está para encarnar, ela estabelece um diálogo com Antênio. Vocês lembram do Antênio? Eles vivem em Sírios. É uma esfera de vida, não da nossa dimensão física, uma dimensão espiritual. E ela faz um pedido para encarnar para poder auxiliar seus familiares, entre estes, o Carlos, seu grande amor. E o Antênio é responsável por aquela esfera, ali de Sírios, um daqueles mundos aquecidos por 3 sóis. Ele conversa com a Alcione dizendo para ela não reencarnar, que não havia necessidade. E estabelece diálogos entre Antênio e Alcione, lá em Sírios. Imaginem que beleza deve ser isso. Um dado momento, Antênio fala o seguinte, isso que eu queria falar com vocês. Antênio diz o seguinte para Alcione, que quando nós crescemos, a gente vai se parecendo cada vez mais com Jesus e com Deus. Vou repetir, meus amigos. Quando nós crescemos, quando nós adquirimos as virtudes, a nossa forma de ser, o nosso olhar, a nossa vida, se assemelham a Jesus e a Deus. Olha que profundidade. A minha natureza espiritual me aproxima do Cristo e do meu próprio Criador. Pois não, Paulo, já finalizando. Por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Isso. Paulo de Tarso foi no reboque e falou, não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim, né? Perfeito, Paulo, perfeito. Eles eram felizes e bem-aventurados porque tiraram o véu e purificaram o coração e viram a Deus. Muito bom. Perfeito, Paulo. Bom, meus amigos, acho que já estamos indo para o final, não é isso, Paulo? Faltam 5 minutos, não é isso? É. Só falta você fechar com chave de ouro e a gente fazer a nossa prece. Então, eu estou finalizando, agradecendo a todos pelas presenças e que possamos viver sempre buscando a leitura melhor dos sinais divinos. Existem, amigos e amigas, existem os sinais divinos que nos ajudam a lermos melhor a vida com seus valores. E quando nós conseguimos ver aquelas situações enigmáticas, quando nós conseguimos penetrar na essência da vida, nós conseguimos a viver também as grandes consolações. Fica muito claro, a natureza nos ajuda muito. E eu gostaria que vocês compartilhassem esses simbolismos da natureza. Quando nós conseguimos contemplar o dia, fica mais fácil, não é isso, amigos e amigas? Quando nós olhamos o dia, o amanhecer, a claridade, fica mais fácil. Os nossos olhos observam
que está clara, queridinha. A claridade está presente. Na madrugada, fica claro para a gente também, de fácil percepção, a escuridão da madrugada, não é isso? Então, essas duas polaridades são fáceis de a gente perceber. Fáceis. A claridade do amanhecer e a escuridão da madrugada. Estas tarefas nós conseguimos pela nossa natureza material, pela natureza corporal. Agora, para que possamos enxergar o espírito que somos, devemos perceber o crepúsculo da nossa vida. Não com muita luz, não com muita sombra. Esse crepúsculo que é o grande enigma a ser superado por nós. Que somos nós mesmos, esse crepúsculo. Um dia nós iremos superar essa indefinição da luz que estamos indo, nos conduzindo para a autoiluminação. Por enquanto, devemos superar esse crepúsculo, essas oscilações, essas inquietudes. Sou da luz ou sou do escândalo da vida? Entendeu, amigos? Agradeço aí por tudo. Que Deus abençoe vocês. Vou pedir o Paulo para finalizar com a oração e que Deus possa nos abençoar sempre. Aí, antes da oração, Carmélio, questão 622 do Livro dos Espíritos. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão, né? E essa missão, a gente sabe que Jesus veio nos ajudar a conhecer, ter esse conhecimento íntimo, tirar esses véus, conhecer o nosso lado espiritual